Gabimaru é um shinobi infame que foi traído, capturado e incriminado por seu próprio clã. Isso aconteceu porque ele se apaixonou pela filha do chefe e a beijou. Ele acaba sendo condenado à morte por meio de uma execução por esse fatso feio e nojento. Mas não importa o que esse palhaço tente fazer com ele, meu garoto não pode ser morto, pois ele é secretamente um ninja demigod imortal e o shinobi mais poderoso que já existiu, que continuará a conquistar as garotas mais incríveis da vila. Tudo começa quando vemos Gabimaru sentado no meio da área de execução. Ele é quieto e não diz uma única palavra a ninguém. Enquanto o carrasco prepara sua espada, o homem gordo observa de cima, nas arquibancadas, muito animado para ver o fim do infame Gabimaru. O carrasco nos explica que ele só usa as lâminas mais afiadas, pois a decapitação do pescoço é, na verdade, uma tarefa bastante complicada de realizar com uma espada, e fazê-lo em um único golpe é ainda mais difícil. No entanto, esse cara diz ao gordo que não se preocupe mais com Gabimaru, e como ele é conhecido por lidar com essa situação com apenas um golpe. Depois disso, o homem fica ali com total confiança e se prepara para atacar, mas quando o faz, absolutamente nada acontece. O homem fica envergonhado, então tenta golpeá-lo repetidamente, várias vezes seguidas, mas ainda assim obtém o mesmo resultado. Eventualmente, sua espada se despedaça em muitos pedaços, chocando o espadachim e todos os outros que assistem das arquibancadas acima. Após falhar em matar Gabimaru, ele se senta ali desapontado e se sente exausto pelo fato de que nada pode matá-lo. E logo depois o mandam de volta para sua cela. Aqui somos apresentados a uma bela dama de cabelos castanhos chamada Sagi Uri, que está sentada dentro das celas guardando Gabimaru. E ela se apresenta a ele como apenas uma jornalista comum, que está aqui para documentar e registrar partes de sua vida antes da execução. Ela começa a fazer muitas perguntas para entender exatamente por que esse filho da mãe é tão forte em comparação com os outros ninjas. E aqui, Gabimaru revela a ela que, desde que era um menino, tudo o que fez foi treinar para se tornar um shinobi de primeira classe. Ele foi criado na vila de Iwagakure, e uma vez que você é escolhido ainda criança para treinar naquela vila, precisa completar algumas das técnicas de treinamento mais brutais conhecidas pela humanidade. E se você falhar nesse treinamento, você morre. Mas, se conseguir, acaba desenvolvendo um corpo sobre-humano, que é por isso que o idiota espadachim não conseguiu cortá-lo como todos os outros. É sabido que as pessoas de sua vila particular são os shinobis mais comuns, mas por causa disso, Gabimaru explica como agora ele não tem apego à vida, já que massacrou mais pessoas do que se pode contar. Mas, de alguma forma, ele é o único que ainda está vivo depois disso. Sagiri pergunta se ele também é capaz de realizar ninjitsu, e Gabimaru responde que sim. Então, ela prossegue perguntando por que ele não usou seu estilo de luta de ninjitsu overpower contra todos os oficiais idiotas e escapou facilmente. Mas ele disse a ela que é inútil usar isso contra um bando de idiotas como eles. E ele realmente acha engraçado vê-los tentando desesperadamente matar alguém como ele, e ele mal pode esperar para ver o que eles tentarão fazer a seguir. No dia seguinte, o cara gordo que parece um Shrek erdeu completamente a cabeça ao ordenar o próximo método de execução. E desta vez, eles decidem queimar Gabimaru vivo. Eles preparam uma enorme fogueira enquanto Gabimaru está amarrado a um pilar de madeira e o ogro gordo está animado para obliterar seu inimigo de uma vez por todas e acabar com isso. Mas após acender o fogo, vemos Gabimaru cercado pelas chamas mais altas. Depois de alguns minutos sendo queimado, ele de repente abre os olhos e encara o Senhor Gordo e ainda não morre. Após o segundo método falhar, Gabimaru retorna à sua cela ileso e está completamente bem. Aqui, Sagiri aparece novamente e Gabimaru explica a ela que não está tentando resistir e que na verdade não tem intenção de ser imortal e gostaria que os métodos de execução funcionassem. Sagiri conversa com ele mantendo as costas voltadas, já que as roupas de Gabimaru estavam completamente queimadas. Mas ela diz que não tem problema em manter as costas voltadas enquanto documenta as partes importantes da vida dele e pede que ele responda a todas as perguntas. Então, Gabimaru conta a ela que, quando era bebê, o chefe da aldeia eliminou toda a sua família e depois o adotou. E desde aquele dia, ele foi moldado e treinado para se tornar nada além de um shinobi sem cérebro. O chefe só lhe ensinou as maneiras de ser um ninja e nada mais. Assim, ele não teve uma infância normal como qualquer bebê comum. Sagiri pergunta a ele sobre outros sonhos ou paixões que ele tem, mas Gabimaru responde que não tem nenhum, já que ninjas como ele nascem apenas para ver ou trazer a morte àqueles que foram escolhidos para isso. Sua mente não consegue pensar em nada além de seu treinamento ou de completar as missões dadas pelo chefe da aldeia, e é isso que o torna quem ele é.
Depois disso, ela pergunta como um shinobi super-humano como ele foi capturado em primeiro lugar. E é então que ele explica a ela que, numa noite, enquanto estava em uma missão, tentou deixar a aldeia, o que o chefe havia proibido estritamente a qualquer shinobi. No entanto, ele foi traído por seus próprios companheiros que o incriminaram por esse ato. Mas ele acredita que o chefe os armou e disse para fazerem isso, já que a razão para deixar a aldeia tinha um grande impacto contra o chefe. Então, após ouvir isso, Sagiri pergunta qual era a razão pela qual ele queria deixar a aldeia com tanta urgência. Mas antes que ele pudesse responder a essa pergunta, o anime muda de cena para o terceiro método de execução de Gabimaru, onde o vemos preso e amarrado a um pallet de madeira. E aqui vemos alguns touros amarrados às pernas de Gabimaru. Este é provavelmente um dos piores modos de morrer. E mais uma vez, o homem do Beast Burger fica animado ao ver o fim de Gabimaru. E aparentemente ele ainda não percebeu que meu garoto é impossível de matar. Assim, usando esse método, os touros amarrados às suas pernas correrão na direção oposta, longe de Gabimaru, e ele acabará sendo partido ao meio, já que o peso do touro é mais de 6 vezes maior do que o de um garoto do seu tamanho, tornando este o pior dos 3 métodos, o que deixa esse cara na beira da cadeira. Mas, como os touros correm para longe, como você provavelmente imaginou, os touros praticamente morreram. E em vez de quebrar Gabimaru, os touros acabaram quebrando seus próprios ossos e desabando devido à força do corpo de Gabimaru. Depois de ver isso, Sagiri sai do local da execução. E aqui ela pede a Gabimaru que responda a última pergunta que tinha para ele, que era por que ele queria deixar a vila de Iwagakure naquela noite. E aqui, Gabimaru diz a Sagiri que a razão pela qual ele saiu não é realmente tão interessante ou relevante para os registros dela. E logo em seguida, o homem gordo e idiota diz a ela para parar de fazer essas perguntas bobas, porque tudo o que ele quer é garantir que cesse de existir. No entanto, Sagiri diz ao ogro que é seu trabalho registrar tudo isso. Então, Gabimaru continua e conta a ela que sua razão para tentar sair começa na vila de Iwagakure, onde ele era conhecido como que estava no topo da hierarquia de todos os ninjas e muito mais forte do que todos os outros, até mesmo o chefe. Devido a isso, ele estava muito próximo do chefe, que o considerava sua posse mais valiosa e estava sempre ao seu redor e em seus aposentos. Assim, ele acabou se aproximando muito da filha do chefe. Quando começou a conhecê-la, descobriu que ela era extremamente gentil, doce e inocente, e não tinha um único osso ruim em seu corpo. Ela era praticamente alheia ao mundo real, pois era religiosa e não entendia a vida de um shinobi. E tudo sobre ela era o completo oposto de Gabimaru, fazendo com que ele sentisse uma sensação de fraqueza pela primeira vez em sua vida, algo que lhe ensinaram que era impossível sentir desde que era criança. Depois de se aproximar dela, ele eventualmente teve a chance de se esgueirar para o dormitório dela à noite e a surpreendeu. Gabimaru estava muito animado depois disso. Então correu de volta para a vila e contou a todos os seus pequenos amigos ninjas sobre finalmente ter perdido sua virgindade. Depois de experimentar o sushi dela, ele imediatamente organizou sua saída da vila e se despediu de todo o seu clã, quebrando todos os seus votos de passar o resto da vida com essa garota sem cérebro. Mas, após planejar fugir com ela, o chefe descobriu os planos de Gabimaru, tudo por causa de alguns traidores em seu próprio clã, que estavam todos com ciúmes por não terem conseguido também bater nas bochechas da filha do chefe, e não queriam que Gabimaru fugisse com a mercadoria. Assim, meu amigo foi preso com muitos ninjas ao seu redor, junto com seus amigos que o delataram, rindo de cima do telhado do chefe. Ele espera que Sagiri esteja satisfeita com o registro até agora. E Sagiri fica extremamente intrigada com Gabimaru nesse ponto e começa a perguntar aos oficiais se pode passar mais tempo com ele. No entanto, mais tarde naquela noite, um dos oficiais diz a Sagiri que ela deveria ter medo de estar perto de Gabimaru, pois ele não é o que ela pensa que é. Ele continua dizendo que Gabimaru, na verdade, tem outro apelido e que, antigamente, ele era conhecido como Gabimaru o Vazio, pois não sente nada dentro de si, como um vazio, e é apenas uma máquina de morte ambulante pronta para derramar sangue, sendo um ser sem emoções, sem coração ou alma, exatamente como o chefe queria que ele fosse quando tirou de seus pais. No entanto, ela discorda e acredita que Gabimaru tem algo de bom dentro dele. Mas o homem a avisa para ficar longe, pois ninguém poderá protegê-la se ele decidir liberar esse lado dele novamente. Ele também acrescenta que, quando Gabimaru foi preso, ele eliminou 20 guardas em questão de segundos apenas para tentar escapar. Mas ela ainda não se deixa abalar por isso e quer continuar gravando a história dele. Depois que ela visita Gabimaru novamente e pergunta a ele por que, se ele é tão vazio, matou 20 homens quando poderia simplesmente parar de resistir e finalmente deixar tudo para trás. E ele concorda com ela, não sabendo por que ainda resiste quando tudo o que deseja é ser livre dessa vida amaldiçoada. No dia seguinte, o cara do Big Changos tenta outro método de execução, e desta vez ele mergulha Gabimaru em um óleo preto espesso e inflamável e o incendeia. No entanto, como você já poderia imaginar, isso não teve efeito nenhum sobre ele mais uma vez.
E quando Gabimaru emerge das chamas, o óleo e as chamas começam a espirrar e a se desprender de seu corpo, queimando alguns dos guardas que estavam na área. E Big Chungus está furioso mais uma vez, mas ainda não desiste de encontrar uma solução para acabar com Gabimaru de uma vez por todas. Depois que Sagiri diz a Chungus que todos os arranjos foram feitos e que ela finalmente sabe como acabar com Gabimaru de vez, após isso, o Senhor Gordo leva Gabimaru a um túnel subterrâneo, sorrindo ao pensar que Gabimaru finalmente vai morrer. Quando eles terminam de escoltá-lo até a sala, ele se depara com Sagiri, que está sentada lá esperando por ele. Acontece que Sagiri não era apenas uma documentadora, mas sim uma famosa testadora de espadas e executora do clã Yamada, enviada para encontrar as fraquezas de Gabimaru para que ela possa eliminá-lo. Gabimaru percebe quem essa mulher realmente é e começa a imaginar ela cortando sua cabeça. Ao perceber que ela é, na verdade, a única que pode ser capaz de fazer isso, ele entra em pânico e quebra suas amarras enquanto Sagiri tenta tirá-lo, mas Gabimaru desvia de todos os ataques dela. No entanto, ele toca o pescoço e encontra uma gota de sangue. Surpreso ao ver como alguém o fez sangrar pela primeira vez na vida, Sagiri lhe diz que acredita que ele é de fato um garoto vazio e que sua história é verdadeira. No entanto, uma coisa que ele mentiu foi sobre querer morrer, porque na verdade ele tem mentido sobre sua esposa. E a verdade é que ele realmente a ama, e no fundo ele é um pouco apaixonado. E a razão pela qual ele resiste aos métodos de execução e evita a morte todo esse tempo é porque ele realmente a ama, e ela é a razão de seu verdadeiro propósito de viver. Isso deixa Gabimaru extremamente irritado enquanto ele corre e pega uma espada para lutar contra Sagiri. E enquanto eles tocam as lâminas, ela pergunta por que ele é um freaking cell que continua mentindo para si mesmo. Mas Gabimaru responde, dizendo que ele é um garoto vazio e que sempre será apenas um garoto vazio e nada como um humano comum, e que ela não poderia saber nada sobre o mundo em que vive. Em uma lembrança, sua esposa o abraça e diz que ele não é vazio por dentro e que pode sentir amor e algo além de ser apenas um ninja sem coração, já que ele foi o único que não a julgou, pois ela tem uma grande marca no rosto. Descobrimos que em sua aldeia, os homens são tratados como soldados, mas as mulheres estão lá apenas para gerar filhos. O chefe da aldeia queria ensinar uma lição à filha, então ele propositalmente queimou o rosto dela com uma espada de samurai e disse que não havia outra forma de vida para uma mulher além disso, e que ela deveria lembrar disso para sempre. Mas mesmo assim, ela lhe diz que mesmo após ser mais marcada, os corações das pessoas não morrem tão facilmente enquanto ela beija Gabimaru. Após fazer Gabimaru perceber que ele realmente tem um coração, ele começou a pensar em desistir de ser ninja, casar-se com ela e viver uma vida normal. Ele contou ao chefe sobre isso, que é a razão pela qual foi traído no presente. Gabimaru continua lutando, atacando-a e revidando muitos golpes. Enquanto Sagiri se esforça para bloquear todos os seus movimentos, ele grita para ela, dizendo que nunca poderá viver uma vida comum e desistir de ser shinobi. Mas Sagiri para de lutar e grita que ele pode ser se realmente quiser, revelando um perdão que dispensaria todos os seus crimes e lhe concederia a proteção do Shogun, mas apenas sob uma condição. Ele teria que entrar no submundo. Isso deixa Gabimaru confuso, já que ninguém pode entrar no submundo a menos que esteja morto. Mas Sagiri fala sobre uma terra bonita chamada Shinsenkyo, que foi redescoberta recentemente, e dizem que o Elixir da Vida permanece lá, e esse Elixir concede imortalidade àqueles que o possuem. Então, o Shogun enviou um grupo de busca para o submundo e para a terra de Shinsenkyo para encontrar o Elixir. No entanto, quando o barco voltou, estava cheio de flores, e ao cavar entre as flores, encontraram os corpos dos membros do grupo de busca. Eles enviaram mais 5 nessa expedição, mas nenhum deles voltou com o Elixir ou com a vida. Após ver isso, o líder Shogun aprendeu o que estava acontecendo com seus homens. Assim, ele começou a enviar criminosos para o submundo para recuperar o Elixir. E qualquer um que tivesse sucesso receberia um perdão oficial para sempre e poderia viver a vida como quisesse. Sagiri revela que ela foi uma das oficiais enviadas para encontrar criminosos com um desejo incomum de viver e buscar apenas os maiores shinobis com as habilidades mais implacáveis. Ela está apostando nele para ser aquele que encontrará o Elixir. Mas ele será enviado para aquele mundo estranho e terá que enfrentar os inimigos desconhecidos do submundo, enquanto também desafia outros criminosos enviados àquela ilha para encontrar o Elixir antes deles e ganhar o prêmio do líder Shogun, que é o perdão e a única coisa que o líder dará. Sagiri acrescenta que sua amada esposa também está esperando por ele, e assim que soube de sua prisão, ela imediatamente deixou a vila com certa pressa e se confinou em um lugar que poucas pessoas conhecem. No entanto, Sagiri sabe a localização de sua esposa agora, e ela está pacientemente esperando por seu retorno. Então, após ouvir isso, Gabimaru aceita a missão de encontrar o Elixir da Imortalidade, apenas para voltar aos braços de sua esposa, de uma vez por todas, que é tudo que ele sempre quis desde que foi capturado. Mas o grande Chungus diz a Sagiri que não há como ele deixar Gabimaru viver, e que outra pessoa pode ir encontrar o Elixir em seu lugar, pois ele ainda quer a cabeça de Gabimaru em uma estaca. É então que Gabimaru pergunta a Sagiri se ela realmente queria vê-lo fazer ninjutsu.
E após Gabimaru criar chamas elementares ao redor de seu corpo com fogo vermelho e azul, em poucos milissegundos, todos os guardas estavam mortos no chão. E Sagiri havia capturado Changos, que finalmente se rende, chamando Gabimaru de Deus e implorando por sua vida. Após Gabimaru perguntar o que precisa fazer para entrar no submundo e encontrar o estúpido Elixir, vemos em um flashback Sagiri assistindo seu pai realizar uma execução de forma tão perfeita que o homem nem percebeu que havia sido decapitado. Sagiri fez de seu objetivo replicar a habilidade dele, e quando chegou sua vez de realizar execuções, ela conseguiu fazê-lo bem. No entanto, ela imagina as pessoas que matou assombrando-a. Um homem chamado Izan observa que há dúvida e medo em sua esgrima, fazendo com que as pessoas morram de forma dolorosa. Ele diz a Sagiri para olhar o reflexo em sua espada, dizendo que a verdade está refletida na lâmina. No presente, Sagiri vendou os olhos de Gabimaru e o faz se juntar aos outros criminosos. Eles são informados de que o Shogun está sentado diante deles. Recebem ordens para viajar até Shinsenkyo e retornar com o Elixir da Vida, com a promessa de que o criminoso bem-sucedido será perdoado. Isso muda a atmosfera, pois os criminosos percebem que podem conquistar sua liberdade. O orador descreve a ilha, mas os criminosos interrompem, dizendo que parece um conto de fadas. Eles são então ordenados a remover as máscaras e veem um homem com flores crescendo em seu corpo. É revelado que esse homem retornou vivo da expedição, mas tinha caroços por todo o corpo que começaram a florescer. Os criminosos começam a ter dúvidas, não querendo arriscar suas vidas na expedição. Mas um oficial os lembra de que todos foram condenados à morte, então ir para a ilha é considerado uma oferta generosa. Um criminoso chamado Nurugai nota que eles não sabem nada sobre a ilha, questionando se o Elixir está realmente lá. Um oficial lhes diz que estão livres para desistir, então um dos homens tenta sair, mas é imediatamente executado. O oficial revela que o clã Yamada servirá como monitores enquanto estiverem na ilha, então, se tentarem algo engraçado, serão mortos na hora. Ele avisa os criminosos para não tentarem nada e acrescenta que, se seus monitores morrerem por qualquer motivo, eles serão executados. O Shogun sussurra algo no ouvido de um oficial e o oficial informa que o número deles precisa ser reduzido antes de irem para a ilha, pois não tem recursos para acomodar todos. Os criminosos ficam confusos, mas um homem chamado Chobi os chama de idiotas enquanto estrangula outro criminoso até a morte. Ele aponta que os oficiais não estão fazendo nada, então conclui que eles querem que se matem uns aos outros. O oficial confirma isso e eles começam a se matar enquanto o Shogun observa com empolgação. Mas o oficial acha que isso é apenas violência sem sentido. O Shogun pergunta sobre os criminosos com habilidades excepcionais e o oficial fala sobre eles, dizendo que o mais notável entre eles é Gabimaru. Eles observam Gabimaru, mas ele não parece estar se movendo, já que ninguém está sequer atacando-o. Yazan percebe como a violência está deixando Sagiri sobrecarregada, dizendo a ela que será ainda mais brutal na ilha. Então, ele questiona suas capacidades, achando que ela não é adequada para o trabalho. Izen diz a ela que deveria apenas viver tranquilamente em sua mansão, e Sagiri responde que teria feito isso se pudesse. Em uma lembrança, vemos Sagiri fugindo de alguns valentões enquanto eles zombam de sua família por ganhar a vida com a morte das pessoas. Um dia, ela pega uma espada e vê o reflexo na lâmina, permitindo que veja os espíritos que a assombram. De volta ao presente, alguns dos criminosos pensam em escapar, então atacam Sagiri, vendo-a como um alvo fácil. Yasan se pergunta se consegue lidar com eles, mas Sagiri aceitou seu destino como executora e facilmente elimina todos. No entanto, ela começa a se sentir assombrada por suas vítimas novamente. Mas os espíritos desaparecem, enquanto Gabimaru diz que matar pessoas nunca é aceitável. Gabimaru pergunta se há outra maneira de escolher quem irá na expedição, pois nem todos querem matar. Um oficial o ameaça, dizendo para ele cuidar da língua enquanto ordena que um criminoso o ataque. O homem levanta uma pedra e a lança contra ele, mas Gabimaru a desvia facilmente. Gabimaru quer conversar, mas o criminoso se recusa, deixando-o sem escolha a não ser matar o homem, pois precisa sobreviver. Ele se aproxima do homem, dizendo que ele está prestes a ser sobrecarregado, enquanto começa a eliminar os outros criminosos com tanta brutalidade que até o Shogun fica incomodado. Sagiri olha para seu reflexo através de sua espada e vê inúmeras almas ao seu redor, mas elas não parecem perturbá-lo. Isso faz Sagiri perceber que o que ela precisa não é se livrar de seu medo e dúvida, mas sim dar força para suportar os fardos das vidas que tirou. Os oficiais os interrompem, dizendo que eles se juntarão à expedição. E aprendemos que os 10 criminosos que se juntarão à expedição são os mesmos que possuem habilidades excepcionais. Todos embarcam em um navio e vemos a ilha enquanto eles chegam lentamente. Gabimaru se lembra de quando o chefe da aldeia foi perfurado por várias armas, mas não caiu, provando sua imortalidade, e aparentemente isso se deve a um remédio que ele adquiriu de uma terra além-mar. Eles chegam a Shinsu-senkyo, onde Gabimaru diz a Sagiri que o Elixir da Vida é real, mas ele não tem certeza se o encontrarão nesta ilha. Eles exploram a ilha enquanto Sagiri comenta sobre a beleza do lugar, mas Gabimaru acha o ambiente assustador, dizendo que não sabem o que há lá fora.
Ele quebra suas amarras, e Sagiri lhe diz que ele não pode fazer isso, mas Gabimaru pede que ela deixe passar, explicando que eles têm apenas um desenho estranho como pista e que sua comida só é boa por 3 dias. No entanto, Sagiri o ameaça, dizendo que vai matá-lo, e pede que ele amarre as mãos, explicando que não é amiga dele e que seu papel é ser sua executora. Então, ele relutantemente concorda. Enquanto ele deixa Sagiri amarrar suas mãos, de repente é atingido por uma enorme bola de aço, sendo lançado para longe. A bola retorna a um criminoso chamado Kei-yun, que pensa que acabou de se livrar de seu alvo, mas Gabimaru se levanta, estalando o pescoço e admitindo que ele foi deslocado. Sagiri explica que Kei-yun é um monge guerreiro que rouba as armas dos guerreiros que matou, mas Gabimaru aponta que as mãos de Kei não estão amarradas, então Sagiri pergunta ao executor de Kei-yun, Kisho, sobre isso. Kisho diz que eles podem apenas amarrar as mãos no caminho de volta, dizendo a Sagiri que ela é a executora de menor classificação porque é muito rígida. Kei-yun exibe suas outras armas, querendo testá-las em Gabimaru. No entanto, Gabimaru não quer perder tempo lutando, dizendo que os outros vão se adiantar. Mas Kei-yun diz que como não tem pistas, é melhor eliminar os outros criminosos e depois procurar o Elixir com calma. Então, Gabimaru percebe que não tem escolha a não ser lutar. Kei-yun avança contra ele, mas Sagiri pede que ele amarre suas mãos. Kei-yun acerta sua cabeça, mas a massa se despedaça, então ele traz outras armas para atacar Gabimaru, que continua amarrando suas mãos enquanto suporta os golpes. Quebrando a arma de Kei, Kei lança seu espírito contra Gabimaru, que acaba de terminar de amarrar suas mãos. Gabimaru quebra a lança, lançando Kei para o ar, e enquanto suas armas caem em direção a Gabimaru, ele chuta uma das lanças em Kei, cravando-a em seu peito. Sagiri pensa que Gabimaru venceu com um único ataque, mas Kei se levanta, dizendo que eles estão apenas começando. No entanto, ele é facilmente derrotado por Gabimaru, que usa suas próprias armas contra ele. Gabimaru quer continuar sua missão enquanto Kisho decapita Kei e volta para o navio. Gabimaru se pergunta se quer lutar, mas Kisho diz que está apenas fazendo seu trabalho e não toma partido, considerando-se sortudo por sair tão rápido. Lembrando a Sagiri que ela estará passando tempo com um criminoso perigoso. Kisho conta a eles como os outros criminosos estão quebrando as regras e prevê que continuarão a se matar até que reste apenas um. Vemos Izan amarrando seu barco a uma árvore, quando seu criminoso Rokurota fica com fome e de repente o ataca. Ele tenta se defender, mas sua espada se despedaça e ele acaba sendo devorado por Rokurota. Alguns dos outros criminosos encontram seu fim, enquanto Kisho explica que mais serão adicionados, pois são descartáveis, revelando que estão recrutando pessoas da vila de Gabimaru, assim como do clã Amada. Ao sair, Kisho avisa Sagiri para não baixar a guarda, e ela começa a se perguntar sobre o verdadeiro caráter de Gabimaru. Nesse momento, Gabimaru a ataca de repente, mas ela consegue empurrá-lo para trás. Gabimaru se lembra de quando o chefe matou seus pais, porque eles queriam deixar a vila. O chefe ensinou a Gabimaru que emoções tornam uma pessoa fraca, e ele não poderá proteger nada a menos que seja forte. Ele troca golpes com Sagiri enquanto pensa sobre isso, e Sagiri informa que matá-la é contra as regras. Mas Gabimaru diz que precisa encontrar o Elixir antes que os outros shinobis de sua vila cheguem. Vendo-a como um obstáculo, ele continua a atacar Sagiri, que pensa que ele deveria ser executado imediatamente, mas se vê hesitando. E descobrimos que Gabimaru tem o mesmo problema, não sabendo por que não consegue matá-la. Gabimaru se lembra de como sua esposa lhe disse para seguir suas emoções, e aprendemos que ele tem experimentado emoções desde que conheceu sua esposa, o que atrapalhou durante suas missões. Gabimaru vê uma abertura, mas para quando está prestes a dar o golpe final, então é empurrado para trás. Ele vê isso como uma fraqueza, pensando que não conseguirá sobreviver, então continua seu ataque. Enquanto pensa sobre o conselho do chefe que o torna vazio novamente, ele quebra a espada de Sagiri e está prestes a cortá-la, mas ela usa sua bainha para se defender. Gabimaru eventualmente sai por cima, pronto para dar o golpe final, mas luta para encontrar a força para acabar com ela, admitindo que ainda tem emoções, e começa a chorar, pensando que se tornou fraco. Sagiri lhe diz que isso não é fraqueza, mas a semente da força, pois acredita que não fugir de suas emoções é uma forma de força. Ela decide ignorar seu comportamento, querendo vê-lo enfrentar suas emoções e recuperar sua vida, enquanto lhe diz que ele não é mais o mesmo de antes. Enquanto isso, o criminoso Tamiya percebe que sua mão foi picada por uma borboleta e se lembra do que aconteceu com o homem que voltou da expedição. Então, ele rapidamente corta sua mão e mata o inseto. Seu executor, Fuchi, fica confuso com isso, mas Tamiya lhe mostra a borboleta com rosto humano, dizendo que não é do mundo deles. Nesse momento, sua mão cortada se transforma em flores, e mais criaturas aparecem ao redor deles, incluindo uma abominação gigante. Enquanto isso, Gabimaru e Sagiri também estão cercados, com um monstro peixe diante deles, então ele lhe diz para ficar para trás, preparando-se para enfrentá-lo.
Em um flashback, aprendemos que Tamiya era um espadachim extremamente habilidoso, e ele concordou em se tornar o oficial de um certo senhor. Um dia, ele toma uma bebida com seu senhor, mas ouve um comentário que o deixa irritado, então acaba destruindo o portão da mansão e matando seu senhor, o que fez um clã inteiro caçá-lo, resultando em sua prisão. Vemos Tamiya com Fute enquanto chegam à ilha, e Tamiya nota como seu executor se tornou uma ferramenta de enganos. Fute explica que o clã Yamada também disseca corpos para ajudar a produzir medicamentos eficazes. A criatura peixe usa seus braços para atacar Gabimaru, mas ele desvia facilmente e chuta a cabeça do monstro. No entanto, a criatura agarra seu pé e o joga contra o chão. Gabimaru se recupera rapidamente ao lembrar da regra dos shinobis, que diz que ele não deve lutar contra um inimigo desconhecido. Ele pensa em recuar, mas a criatura, de repente restrita, o imobiliza, esmagando seu corpo contra as árvores antes de jogá-lo para longe. Sagiri fica surpreendida ao ver que ele está realmente ferido, e eles acham que devem fugir, mas logo percebem que há gigantes se aproximando deles de todas as direções. Querendo sobreviver, Gabimaru entra em fúria, usando seu ninjutsu para destruir a cabeça de um gigante. Ele continua massacrando os outros gigantes, enquanto Sagiri observa em admiração, pensando em quão perigoso é o trabalho. Um gigante de repente ataca por trás, o que ela desvia, mas monstros centopeia agarram suas pernas, restringindo seu movimento. Enquanto o gigante se prepara para atacar, Gabimaru corta o braço do gigante, permitindo que ele salve Sagiri. Mas isso o tira de seu estado de fúria. O monstro peixe está prestes a atacá-los, mas o executor chamado Genji chega e elimina a criatura. Uma ninja chamada Yuzuri se junta a eles, chamando Gabimaru de impressionante por matar todos os monstros sozinho. Gabimaru questiona suas intenções enquanto ela se aproxima dele, tentando seduzi-lo para trabalhar com ela, mas ele acaba restringindo, dizendo que sua sedução não funcionará com ele. Yuzuri afirma que só queria experimentar, mas está séria em trabalhar juntas. Sagiri se pergunta por que ela tem 2 executores com ela, então Genji explica como foi designado para outro criminoso, que foi morto por ela. Então, por causa disso, ele concluiu que um executor pode não ser capaz de controlá-la, então decidiu se juntar a eles. No entanto, Gabimaru acha a explicação estranha, então eles concluem que ele deve ter sido seduzido. O outro executor se apresenta como Santa. Yuzuri lhes conta sobre as criaturas na área, dizendo que encontrar o elixir é importante, mas eles não podem atacá-lo sem um plano. Sagiri diz que não é problema em trabalhar juntas, e Yuzuri o abraça, mas Gabimaru a restringe, dizendo que não pode confiar nela, mas ela usa suas pernas para puxá-lo para perto, dizendo que ele não precisa confiar nela, porque eventualmente eles se trairão, já que apenas um deles será perdoado. Então, ela sugere que apenas se usem por enquanto. Gabimaru se afasta enquanto se pergunta como ela pode ajudá-lo, e Yuzuri revela que tem muitas informações, dizendo que o verdadeiro perigo na ilha é a borboleta com rosto humano, que possui alucinógenos e veneno. Ela revela como obteve a informação, dizendo que testou os insetos em outro criminoso que acabou matando. Sena lhes conta sobre os itens que os monstros estão usando, mencionando que tem designs budistas, o que ele acha estranho. Yuzuri lhes diz que ainda tem muito que eles não sabem, então devem trabalhar juntos para aprender mais. Gabimaru diz que quer informações, mas só concorda em lutar junto, não querendo cooperar plenamente com ela. Sagiri os observa enquanto interagem, pensando sobre o que fez desde que chegou à ilha, mas, de repente, desmaia. Em uma lembrança, vemos um homem chamado Tama, que está prestes a se tornar um executor, e Eazan lhe diz que ele deve dar o passo final matando um criminoso, pensando em qual execução seria adequada. Tama diz que tem um pedido e vai até seu irmão Shobi, dizendo que sabe como fazer os homens do magistrado pararem de persegui-los. De volta ao presente, os irmãos ficam surpresos ao ver 3 criaturas gigantes diante deles. Shobi imediatamente os ataca, enquanto Tama revela que a força de seu irmão é entender rapidamente as situações. Aprendemos que os irmãos viveram na pobreza após a morte dos pais e foram levados por bandidos. Enquanto estavam com os bandidos, Shobi de alguma forma controlou a situação e acabou se tornando o rei dos bandidos. Ele derruba um gigante, mas sua faca quebra, então ele foge com Tama, mas um gigante agarra o cabelo de Tama enquanto Shobi retorna com um machado. Shobi é atingido no rosto por um bastão e o monstro lhes diz que o assassinato é um pecado de palco. As outras criaturas começam a falar com eles, o que faz Tama acreditar que estão no inferno. Mas Shobi começa a atacar as criaturas e consegue derrotar todas elas. Shobi pensa que o elixir deve ser real, já que há monstros o protegendo, então decide eliminar todos na ilha e ficar com o elixir para eles. Sagiri recupera a consciência e Genji lhes diz que estão seguros em uma caverna.
Ele informa a Sagiri que ela foi envenenada pelas escamas da borboleta, mas ela imediatamente se levanta. Querendo monitorar Mario, ela sai da caverna e vê Gabimaru preparando o jantar enquanto Senna conserta suas roupas rasgadas. Durante o jantar, Gabimaru revela que explorou a ilha e aprendeu algo sobre a flora, dizendo que encontrou várias flores que se assemelham ao homem que lhes foi mostrado, o que os leva a concluir que as pessoas que desapareceram agora se transformaram em plantas na ilha. Gabimaru não conseguiu encontrar nada que se parecesse com a pista que receberam, mas Santa ainda sugere que não devem confiar muito na ilustração, já que os oficiais não sabem muito sobre a ilha. Sagiri nota como as criaturas na ilha têm partes de animais empilhadas sobre formas humanoides, e Senna acrescenta que elas usam itens que parecem religiosos. Ele diz que são como deuses mal formados, o que parece ser o tema da ilha e das criaturas. Mais tarde naquele dia, Genji diz a Sagiri para voltar ao continente porque acredita que ela não é forte o suficiente para sobreviver. No entanto, Senna acha que a viagem de volta não seria tão fácil, já que a maioria das pessoas não retornam da ilha. Conhecemos o executor Tenza enquanto ele tenta escapar da ilha com Nurugai. Eles acabam encontrando um navio, mas ao se aproximarem, percebem que o navio foi destruído, assim como os outros ao redor. Tenza especula que todos os navios tentaram deixar a ilha e vê criaturas se movendo ao seu redor, então Tenza saca sua espada, mas o monstro marinho os ataca, forçando-os a pular de seu barco. Eles aterrissam em um naufrágio e mais tentáculos aparecem ao seu redor. Tenza corta os tentáculos enquanto procuram um navio utilizável, e Nurugai se pergunta se está sendo punida. Nurugai se lembra de quando levou um grupo de samurais para sua vila e eles acabaram destruindo toda a sua aldeia. Mas os homens a pouparam, planejando usá-la para encontrar as outras vilas. Enquanto estava trancada, Tenza a encontrou, sabendo que ela era inocente, e lhe mostrou a oferta de perdão. Enquanto correm, eles se deparam com Kisho, que agora está se transformando em flores. Tenza tenta falar com ele, mas um tentáculo o corta ao meio. O corpo de Kisho faz Nurugai lembrar de seu avô falecido, e isso a faz cair de joelhos, dizendo a Tenza para escapar sem ela. Enquanto se culpa pelas mortes de todos em sua vila, Tenza a defende dos tentáculos, perguntando se ela quer morrer. Nurugai percebe que quer sobreviver, então Tenza lhe dá uma espada. Eles lutam juntos contra os ciclos de tentáculos, conseguindo chegar a um barco, que usam para voltar à ilha. Eles percebem que as correntes os impedem de escapar, e monstros marinhos parecem cercar a ilha, então decidem que precisarão reunir aliados para a viagem de volta. Enquanto isso, Genji diz a Sagiri para voltar para casa, mas Santa acha que ela poderia ajudar caso Gabimaru precise ser detido, dizendo que ele parece ter mudado depois de passar um tempo com ela. Naquela noite, ela vai até Gabimaru, que pergunta se ela está se sentindo melhor, pois sabe que a ferida que lhe causou fez o veneno do inseto agir rapidamente. Ele revela como Sagiri o acalmou e Gabimaru afirma que ela é mais forte que ele, mas não sabe como explicar isso a ela. Ele lhe diz que a experiência pode ajudá-la a perceber sua força. No dia seguinte, Sagiri diz a Genji que não vai embora, então ele saca sua espada, tentando assustá-la, mas ela o desarma instantaneamente. Genji recupera sua espada enquanto a repreende, mas Rokurota aparece de repente atrás dele e o derruba. Quando criança, Rokurota tinha um apetite insaciável e adorava brincar com as coisas usando as mãos. No entanto, ele acabou entrando em um frenesi e comeu todos da sua vila. Rokurota mira em Sagiri, mas Gabimaru o chuta para longe. Rokurota se levanta e Gabimaru o vê como um homem perigoso, se perguntando como seu chute não o machucou. Ele se lembra de como foi treinado para analisar as habilidades do inimigo, então decide observar seu oponente antes de agir. Rokurota arranca uma árvore e a lança contra ele enquanto Gabimaru a desvia. Ele pensa que Rokurota é mais forte que ele, então pede ajuda a Yuzuri, mas ela o lembra de que é responsável apenas por reunir informações. Enquanto ela começa a torcer por ele, Rokurota o ataca de forma selvagem. Gabimaru desvia dos ataques, pensando que poderia morrer com um único golpe. Gabimaru tenta lançar pedras em seu inimigo, mas parece não ter efeito algum. Vendo isso, ele tira seu faixa, usando ninjutsu para torná-la tão dura quanto aço, mas mesmo isso se mostra ineficaz. Ele usa suas outras técnicas, mas nada funciona, e começa a se perguntar como pode derrotar seu oponente. Sagiri tenta tratar as feridas de Genji, mas ele lhe diz para parar, sabendo que não pode ser salvo. Ele diz a ela para correr, mas ela se recusa a deixá-lo, dizendo para ele não desistir. Isso faz Genji perceber que ela escolheu seu modo de vida, então ele lhe entrega sua espada, explicando como a espada de um guerreiro é sua alma. Ele quer que ela mate Rokurota, pois começa a vê-la como um deles. Gabimaru agora está ficando sem opções, pensando que a única maneira
de vencê-lo é usar sua técnica de fogo, mas ele sabe que o combate corpo a corpo é muito perigoso. De repente, o dedo de Rokurota é cortado. Enquanto Sagiri se junta à luta, Gabimaru acha o tempo dela impecável e sabe que precisam decapitar Rokurota, mas ele é muito alto, então diz a Sagiri para mirar na perna. Enquanto Gabimaru desvia do ataque de Rokurota, Sagiri atinge sua perna, mas não faz nada, e ela cai para trás enquanto ele a ataca. Sagiri percebe que cometeu um erro por ter sido muito agressiva, então solta suas emoções. Rokurota ataca e Gabimaru consegue desviar, mas percebe que sua perna foi torcida. Sagiri atinge o braço de Rokurota, mas não faz nada, e ela aponta que precisa atingir os espaços entre os ossos dele para desferir um golpe decisivo, então precisa que ele se curve para que possa atingi-lo. Rokurota de repente grita, soltando um grito poderoso que sobrecarrega seus sentidos. Ele atinge Gabimaru antes que ele possa reagir, jogando-o contra o chão. Gabimaru sobrevive a esse ataque, mas cai de joelhos, cuspindo sangue. Rokurota está prestes a desferir o golpe final, mas Sagiri se interpõe. Nesse momento, ela alcança um estado de espírito sereno, desviando facilmente do ataque, o que surpreende a todos. Enquanto luta, Santa revela que Sagiri é a executora de menor classificação, porque, sendo mulher, não é considerada adequada para liderar seu clã. No entanto, em termos de habilidade pura, os executores sabem que ela é melhor do que a maioria deles. Rokurota perde o equilíbrio e Sagiri está prestes a acabar com ele, mas ele salta para longe. Gabimaru tem uma ideia, usando ninjutsu de fogo para lançar projéteis flamejantes, queimando tudo ao seu redor. Yuzuri foge, sabendo que Gabimaru planeja sufocar Rokurota com a fumaça. O plano funciona, pois Rokurota se coloca de joelhos, lutando para respirar, e Sagiri se prepara para desferir o golpe final. Ele tenta contra-atacar, mas Gabimaru empurra sua mão contra o chão e Sagiri consegue executá-lo. No entanto, o olhar em seus olhos faz Sagiri perceber que ele estava vivendo uma vida boa, mas incompreendida, sem saber quão forte era, e acabou matando pessoas acidentalmente quando só queria brincar com elas. Gabimaru se preocupa que os monstros possam ser atraídos pelo fogo, então eles deixam a área, deixando para trás os restos de Genji. Eles se escondem enquanto gigantes se aproximam da área, e Gabimaru sugere ir na direção de onde os monstros vieram, pensando que isso poderia levá-los ao Elixir. Eles alcançam Yuzuri e Santa, e todos ficam surpreendidos ao ver uma vila na ilha. Enquanto isso, os irmãos se aprofundam na floresta, onde veem duas criaturas se beijando. Shobi se pergunta se são monstros, e o amarelo chamado Jufa fica irritado com eles por estragar o clima. Gabimaru se pergunta se os habitantes da ilha são amigos ou inimigos. Ele vê uma garota espionando-os, então corre atrás dela. Ele a alcança, removendo seu capuz, e fica surpreendido ao ver que ela é uma criança. Um monstro árvore de repente tenta atacá-lo, e a garota continua correndo. Gabimaru a persegue, pensando que ela sabe algo sobre a ilha. Ele desvia do ataque da árvore e a chuta para longe, enquanto Sagiri corre atrás dele, levando seus companheiros para lidar com a criatura. Yuzuri remove os óculos de Santa, dizendo que não quer que eles vejam suas técnicas enquanto bebem de um copo, fazendo um líquido estranho sair de seu corpo. Gabimaru alcança a garota, segurando sua mão, mas a garota o joga no chão, o que o surpreende, pois uma criança não deveria conseguir fazer isso com ele. Sagiri corre atrás da garota, dizendo que só querem conversar, e isso a faz parar, permitindo que Sagiri a alcance. A garota de repente tenta socá-la, mas Gabimaru bloqueia o ataque. Ele observa que a força da garota está em outro nível, pois o golpe o faz dar alguns passos para trás. Gabimaru diz a ela que está em uma situação desesperadora enquanto se agarra a algumas vinhas, enrolando-as ao redor da garota e suspendendo-a no ar. A garota começa a chorar, então eles a soltam e Sagiri a acalma. Yuzuri se junta a eles, dizendo que trabalhou duro para derrotar a criatura. Eles se reúnem para discutir o que fazer a seguir quando a criatura árvore lhes diz para devolver a garota, oferecendo-se para levá-los à vila e contar sobre o Elixir. Yuzuri não confia na criatura, mas ela menciona que tem um banho em sua vila, o que instantaneamente a faz mudar de ideia. A criatura os leva à vila, que parece uma cidade fantasma, e diz que não era assim há 1000 anos. Ela os leva para sua casa, onde Yuzuri toma banho com Sagiri, enquanto o monstro oferece comida aos homens. Gabimaru está desconfiado, perguntando ao monstro sobre a ilha e o Elixir. Eles se reúnem em torno da comida, enquanto a criatura revela que a ilha se chama Kotaku, e é uma ilha onde residem deuses. O monstro confirma que o Elixir existe, contando-lhe sobre a lenda de onde é conhecido como Tan. Gabimaru pergunta sua localização, então o monstro desenha 3 círculos no chão, dizendo que agora estão no 2º círculo, e que o Elixir está em algum lugar no centro da ilha, conhecido como Orai. Gabimaru pede provas de que o Elixir existe, e a criatura diz que eles não duvidarão de sua história, assim que encontrarem os Tensen, que são criaturas belas e imortais. Vemos Chobi depois de ter cortado Jufa ao meio, mas o corpo se regenera e ele está tão bom quanto Nue.
A árvore afirma que os Tensem estão completamente em outro nível, explicando que não tem razão para mentir, pois todos eles acabarão sendo mortos pelos Tensem. Os irmãos são derrotados por Jufa e são jogados em uma cova cheia de humanos que se transformaram em flores. Toma ajuda seu irmão enquanto ele recupera a consciência, e a árvore revela como as vidas daqueles transformados em flores se tornam a fonte de Tan, e as pessoas sentem uma felicidade eterna. Ela se apresenta como Roko e a garota é Mei, revelando que eles têm vivido na ilha por séculos. Depois disso, Gabimaru e Sagiri vão ao banheiro, onde encontram Mei. Ela chora no começo, mas Gabimaru diz que todos compartilham o banho. Na vila dela, Sagiri nota uma enorme cicatriz no corpo de Mei, e Gabimaru se lembra de como sua esposa lhe falou sobre a importância de descansar adequadamente enquanto o ajudava a tomar banho. Ele diz a Mei para não ter vergonha de suas cicatrizes, pois a mulher mais bonita que ele conhece tem uma grande cicatriz, dizendo que aparências não importam. Sagiri fica surpreendida ao ouvir isso. Enquanto se afastam, Gabimaru se lembra de suas prioridades, pensando que não tem tempo para ficar conversando. Em uma flashback, vemos que Tensa foi criado nas favelas e seus pais nunca o alimentaram bem, então ele não teve escolha a não ser roubar de outras pessoas para sobreviver. Um dia, ele esbarrou em um grupo de espadachins que o menosprezaram, então ele acabou os espancando, mas eles foram salvos quando um executor chamado Shion interferiu. De volta ao presente, Tensa caminha pela costa com Murugai quando um Tensem chamado Joujin se aproxima deles de repente. Ele se transforma em um homem e pergunta sobre todos os monstros mortos, se perguntando se são eles os responsáveis. Eles tentam fugir, mas Joujin imediatamente os alcança, lançando Tensa longe com um pulso de energia. Murugai rapidamente se afasta, indo em direção a Tensa, que está caído. Enquanto Joujin caminha em sua direção, Tensa de repente fere seus olhos, mas eles se regeneram instantaneamente. Tensa diz a Murugai que eles vão escapar enquanto desata uma combinação, cortando Joujin em pedaços antes de dar o sinal para correr. Enquanto fogem, Joujin bloqueia seu caminho enquanto se regenera, mas Shen de repente lança sua espada em Ryujin, dando tempo para a dupla escapar. Descobrimos que, embora Shen seja cego, ele pode ver através de seus outros sentidos. Eles conseguem escapar e descobrimos que Shin é o mestre de Tensa. Xion diz que estava prestes a voltar para casa, mas não conseguiu encontrar uma corrente que levasse para fora da ilha. Ele diz que eventualmente encontrou uma corrente que leva para fora, mas sentiu uma presença como nada que já havia experimentado antes. Sabendo que há um limite para o que pode fazer sozinho, ele decidiu procurar aliados na ilha, mas pergunta a Tensa por que ele está ajudando Murugai ao revelar como executou o criminoso que tentou seduzi-lo. Tensa diz que Murugai é inocente, lembrando Shen de como o acolheu enquanto defende a garota. Shen decide ouvi-lo e os leva até a corrente que encontrou, mas Joujin aparece de repente atrás da dupla. Shin corre para salvá-lo, mas seu pescoço começa a sangrar. Tensa tenta atacar Joujin, desferindo uma poderosa sequência de cortes, mas Joujin desvia facilmente e contra-ataca com um movimento de dedo, criando 4 buracos no corpo de Tensa. Vemos Tensa e Shin em outro flashback, enquanto Shen revela como gosta de ajudar as pessoas em seu tempo livre. Vendo o potencial em Tensa, ele o ensina a manejar uma espada, dizendo que suas habilidades com a espada o ajudarão a proteger alguém que ele se importa. Tensa acha que não tem potencial e decide desistir, mas Shen diz que ele só pode desistir uma vez que consiga acertá-lo. Ao sair do dojo, Tensa encontra Izan, que quer dar uma volta com ele. Izan o leva ao cemitério, onde mostra a Tensa a sepultura do ex-júnior de Shen chamado Teshin. Keshin não tinha motivação como Tensa e decidiu deixar o dojo, mas viveu uma vida de crime porque lutava para se alimentar. No final, Shen teve que executá-lo, o que o deixou ainda mais apaixonado por ajudar os outros e se tornar um mentor. Izan diz a Tensa para acertar aquele golpe em Shen, então ele pede a Xion para treinar com ele. Mesmo perdendo constantemente, ele se recusa a desistir. Ele eventualmente acerta Shen, mas já mudou de ideia, querendo ficar no dojo com seu mestre. Tensa sabe que está prestes a morrer, mas finalmente encontrou algo que quer proteger. Ele se levanta e começa a golpear Joujin com os punhos. Ele tenta fazer tudo o que pode para ajudar seus companheiros a escapar, mas Joujin desata outra explosão de energia, abrindo um buraco em seu estômago. Ele tenta dizer a seus companheiros para escaparem, mas não consegue porque sua garganta foi danificada. Tian parece entender o que ele está dizendo e foge com Murugai. Tensa continua a atacar Joujin e luta até seu último suspiro, dando tempo para os outros escaparem. Eles lamentam a morte de Tensa e Xion jura que se vingará por ele. De volta à vila, Senta não consegue entender as informações que reuniram até agora, e Sagiri lhe diz para fazer uma pausa, mas ele recusa. Naquela noite, Gabimaru se lembra de como seria perigoso agir sem um plano, pois ainda há muitos mistérios que precisam ser resolvidos. Enquanto Senta dorme durante seu turno de vigia, Gabimaru sai, tentando chegar a Orai. Ele eventualmente para ao ouvir vozes estranhas e chega a uma área cheia de árvores estranhas que parecem ser presas. Ele vai na direção para a qual elas estão voltadas e encontra uma porta gigante, que ele pensa que pode levar ao Elixir.
Antes que possa abri-la, Zudin aparece atrás dele, dizendo para ele ir embora. Gabimaru pergunta a Zudin se ele pode transformar humanos em elixires, e Zudin de repente avança para atacá-lo. Gabimaru responde rapidamente, quebrando seu braço. Em seguida, ele desferiu um poderoso chute, quebrando o pescoço de Zudin, mas ele rapidamente se ajusta de volta ao lugar. Gabimaru desvia dos ataques de Zudin e contra-ataca com um chute giratório, usando sua técnica de fogo para incendiar sua cabeça. O fogo consome o corpo de Zudin e Gabimaru pensa que garantiu a vitória, mas Zudin de repente o soca, fazendo-o colidir contra a parede. Gabimaru sobrevive ao ataque e eles continuam sua batalha. Enquanto avalia a situação, se perguntando como pode derrotar o Tenzin, ele consegue desferir um chute, mas isso lhe dá uma sensação estranha. Zudin cospe sangue e se pergunta por que o ataque foi bem sucedido. Zudin muda para sua forma feminina e começa a atacar com uma barragem de explosões de energia. Gabimaru é levado ao chão, mas está determinado a ter sucesso em sua missão, custe o que custar. Ele suporta os golpes enquanto avança, permitindo que ele reduza a distância. Eles trocam socos, sem que nenhum dos dois recue. Gabimaru planeja destruir Jujin mais rápido do que ele consegue se curar, e ele realmente consegue dominar o Tenzin, despedaçando seu corpo. Jujin sorri enquanto seu corpo se transforma repentinamente em um monstro flor gigante, que usa um feitiço de relâmpago, destruindo a área ao seu redor. Gabimaru sobrevive e tenta contra-atacar, mas não é páreo para o relâmpago de Jujin, e seu corpo atinge seu limite. O monstro continua seu ataque, e ele acorda em um quarto com sua esposa, pensando que estava apenas tendo um pesadelo. Ele percebe que está tendo alucinações, pois está prestes a morrer. O monstro se agarra a ele enquanto o esmaga até a morte, mas ele se lembra de como foi treinado para causar o máximo de dano possível antes de morrer. Ele libera fogo de seu corpo, queimando o braço do monstro antes de cair no chão. Jujin se prepara para dar o golpe final, mas Mei aparece e o protege com um escudo, ajudando-o a escapar. Na manhã seguinte, o grupo procura por Gabimaru e Mei. Roku revela que existem 7 Tenzins e os vemos reunidos em um local enquanto discutem o quão ferozes os humanos são. Dika culpa Jujin por não conseguir derrubar os humanos, explodindo a sua cabeça enquanto comenta sobre a aparência feia de Jujin, observando como ele tem usado tal demais, e o ridiculariza por usar sua transformação contra ele. Um humano, o governante de Kotaku. Rin repreende Dika, dizendo que eles são uma família e que ele é o único que pode punir Jujin. Dika relata como jogou os 2 irmãos no poço, achando que eles já deveriam ter se transformado em flores. Mas Rin acredita que os humanos são diferentes dos que eles lidaram antes. Vemos que os irmãos conseguiram escapar do poço. Jujin afirma que conseguiu matar Gabimaru, e todos compartilham uma bebida, que ajuda Jujin a recuperar sua forma humana. Segundo a lenda, havia um eremita que dominou sua arte e se tornou um deus, dividido em 7 partes, que agora são conhecidas como os Tenzins. Roku conta essa história a todos, dizendo que aprendeu quando era criança. Ele afirma que já foi um humano. Ele revela como todos na ilha eram humanos que viveram longas vidas, mas perceberam que, apesar de sua longevidade, começaram a se transformar em árvores, e isso os fez perder lentamente a consciência. Antes de perderem completamente, eles se reuniram em um local específico para garantir que suas almas chegassem a Orai após a morte, o que explica por que havia árvores orando perto de Orai. Ele explica ainda que Orai é o lugar de descanso final das almas, mas os Tenzins têm o poder de escolher quais almas entrarão. Enquanto isso, Gabimaru recupera a consciência e lembra de seu encontro com Jugin, pensando que deve haver uma maneira de derrotar o Tenzin. Ele percebe que eles não são deuses, então podem ser mortos, mas precisa ter um plano, sabendo que não pode fazer isso sozinho. Fuxai e Tamiya chegam de repente, e Tamiya comenta sobre seu estado, perguntando se é hora de ele morrer. Eles se medem pensando em lutar, mas Fuxai diz a Tamiya que devem se concentrar em reunir informações enquanto saca sua espada, querendo obter algumas respostas de Gabimaru sem matá-lo. Gabimaru se inclina diante deles ao propor que trabalhem juntos. Tamiya o testa, ameaçando Kamiya de derrubá-lo, mas Gabimaru não se move, então eles sabem que ele não está tentando enganá-los. Fuxai pergunta por que ele quer fazer isso, e Gabimaru lhes conta sobre os Tenzins, e eles ficam surpreendidos ao saber que criaturas tão poderosas existem. Fuxai não confia nele, mas Tamiya se junta a ele. Querendo lutar contra os Tenzins, ele revela que nem mesmo é o Parton. Descobrimos que Tamiya quer que seu nome fique na história ao derrotar os Tenzins, enquanto Fuxai quer dissecar seus restos. Eles decidem trabalhar juntos, e Gabimaru está prestes a lhes dar mais informações quando Mei acorda. Gabimaru fica surpreendido ao ver que Mei cresceu em tão pouco tempo. Ela chama o nome de Gabimaru, e ele percebe que agora ela pode falar. Ele a agradece por salvar sua vida, perguntando se ela é como o Tenzin. Em outro lugar, Senta conclui que o sistema religioso na ilha é feito pelo homem.
Ele pensa que o criador da ilha apenas queria que humanos que se transformaram em flores retornassem, e vê isso como uma pista que poderia ajudá-los a encontrar o Elixir e escapar. Mei lhes conta sobre o Tal, que é o poder que os Tensens usam, mas ela só pode oferecer uma explicação vaga porque ainda não está acostumada a falar. Por outro lado, Roku explica que tudo no mundo é criado pelo fluxo do Tal, e isso tem algo a ver com a origem do universo. Apesar de sua explicação, o grupo ainda acha difícil entender. Nurugai tenta emboscar Shen, mas ele a desarma e a faz guardar sua espada, dizendo que nunca a ensinará a usá-la. Ela implora para que ele a ensine, pois não quer ver seus entes queridos morrerem. Ouvindo isso, Xion lhe diz como tudo no mundo produz ondas únicas, que é o que ele usa para ver o mundo ao seu redor. Ele continua explicando como usar as ondas também melhora as capacidades físicas, o que é bastante semelhante à forma como Roku descreve os benefícios de dominar o Tal. Xion afirma que é difícil sentir as ondas, já que é preciso estar em um estado mental equilibrado. Ele diz a Nurubrai que ela não está empunhando a lâmina corretamente enquanto saca sua espada. Nesse momento, monstros aparecem ao redor deles, e Shin consegue sentir sua presença, então ele os elimina um a um. Enquanto dá dicas de combate a Nurugai, um grupo de monstros se dirige a Gabimaru e seus aliados. Então Tamiya entra em ação, matando todos os monstros de uma vez. Ele levanta Mei, dizendo a ela para ensiná-lo o poder do Tal. À medida que mais monstros se aproximam deles, Gabimaru observa os monstros e vê uma silhueta atrás deles. Enquanto isso, dois dos Tensens discutem como os humanos se transformam em flores após serem jogados no poço, permitindo que eles colham Tan de forma eficiente. Eles acham que escapar do poço é improvável, pois os humanos transformados em flores os impedirão enquanto tentam fugir. Mas vemos Shoubi subindo pelo poço. Os humanos transformados tentam detê-lo. Ele avança, permitindo que eles cheguem à superfície. Shoubi está determinado a matar os Tensens, dizendo que sua fraqueza é a parte inferior do corpo. Ao notar que o Tensen começou a regenerar a partir de sua parte inferior, ele sugere mirar nessa área, e Toma fica impressionado com a capacidade do irmão de ler a situação. Um monstro aparece de repente, parecendo disposto a conversar, dizendo que recebeu ordens do Tensen para investigar Gate. Ele se apresenta como um Doshi, dizendo que seus colegas estão explorando os outros humanos na ilha. Ele explica como os Doshi são a mão direita do Tensen porque são capazes de raciocínio. O Doshi quer que os irmãos voltem para o poço, então Shoubi tenta chutá-lo, mas ele desvia e contra-ataca com um soco. Shoubi mantém sua posição, segurando o braço do Doshi e usando sua força bruta para cortá-lo. O braço regenera e o Doshi convoca monstros para lidar com eles. Toma lida rapidamente com os monstros enquanto Shoubi continua sua luta com o Doshi. Ele percebe seu Tal enquanto ataca e comenta como os ataques de alguém que não pode usar Tal são triviais, pois ele pode regenerar-se instantaneamente. Ele vê uma perturbação no Tal de Shoubi, enxergando-a como um ponto cego, e Shoubi é cortado, caindo no chão. O Doshi comenta sobre quão frágeis os humanos são e planeja devolvê-lo ao poço, mas Shoubi de repente enfia seu punho através do rosto do monstro e se levanta. O Doshi se pergunta como Shoubi conseguiu se regenerar, pensando que ele se fundiu com as plantas durante seu tempo no poço. Shoubi menciona como sentiu algo do Doshi e especula que isso é a chave para derrotar o Tensen. O Doshi ataca com a intenção de matar, mas Shoubi consegue bloquear o ataque. O impacto quebra seus braços, mas eles rapidamente se reposicionam. Eles continuam trocando golpes, e Shoubi consegue empurrar o monstro para trás, enquanto este nota que seu Tal está crescendo continuamente. Shoubi não sabe o que está acontecendo com ele, e o monstro sugere que ele está se transformando em algo que não é humano. No entanto, ele não se importa, dizendo que nada no mundo permanece o mesmo. Descobrimos que, quando os irmãos foram levados pelos bandidos, não estavam convencidos de que os meninos poderiam se juntar a eles por causa de sua criação privilegiada. Mas Shoubi cortou seu olho para persuadi-los, e foi assim que ele foi aceito em seu grupo. Shoubi avança em direção ao Doshi enquanto suporta as explosões de energia e consegue acertar um golpe em seu umbigo, fazendo-o cuspir sangue, confirmando que o umbigo é seu ponto fraco. O Doshi salta para trás, lançando uma explosão de energia, mas Shoubi consegue desviar. Ele menciona como agora pode ver a energia ao redor de seu corpo, o que assusta o Doshi, que chama os monstros para ajudá-lo. No entanto, Tama já os derrotou. O monstro reúne energia Tal usando sua mão, mas Shoubi pisa em cima e replica a técnica, usando-a para fazer um buraco no estômago do Doshi. Ele sente o Tal do Doshi e percebe que está à beira da morte, então começa a fazer perguntas sobre o Tensen. Nesse momento, Tama fica preocupado ao notar marcas no corpo de Shoubi que se parecem com cipós e parecem estar crescendo. Aprendemos que a cicatriz no corpo de Mei é semelhante. Tamiya tenta aprender Tal enquanto luta, pedindo conselhos a Mei, mas ela diz que ele está fazendo errado. Eles observam Gabimaru enquanto ele luta, mas Mei nota que ele também não entende. Fuji vê Mei como um mistério, perguntando-se quem ela é. Gabimaru se lembra de como a garota usou seu poder para salvá-lo, então conclui que ela não é uma humana normal.
O Doshi, liderando o grupo, reconhece Mei, então ataca Tamiya, que consegue bloquear, mas não consegue impedir que o monstro leve Mei. O Doshi diz que estava procurando por ela, revelando como ela foi banida do palácio e desapareceu de Horai. Eles estavam proibidos de procurá-la, mas o monstro fica feliz em encontrá-la. Gabimaru pergunta o que está acontecendo e o Doshi diz que ela não pertence aos humanos, revelando que ela se alimenta de humanos, assim como os Tensen. O monstro implora para que Mei retorne a Horai, mas Mei olha para Gabimaru com uma expressão triste, então ele vai até ela, dizendo que não quer que ela chore. Um colega do Doshi aparece e juntos eles convocam centopeias e borboletas para o seu lado. Tamiya tenta atacar, mas é imediatamente parado por um ataque de Tal, e o Doshi prossegue para atacá-los. Todos são empurrados para trás. Gabimaru se pergunta por que eles querem Mei, então o Doshi explica como ela os ajuda em seu treinamento de Tal. Eles revelam que existem 5 etapas para dominar o Tal, e a mais importante requer um parceiro, já que exige que os participantes façam amor. O Doshi explica como todas as coisas possuem energias Yin e Yang, e ambas as energias circulam quando um homem e uma mulher se juntam. O Doshi quer Mei porque ela possui a mais alta qualidade de energia Yin, que pode ser feita para circular com a energia Yang deles. Eles também revelam que Mei tem as mesmas origens que os Tensen, mas é inferior porque possui apenas energia Yin. Essa é a mesma razão pela qual ela foi banida do palácio, relegando-a a ser uma parceira de treinamento para os Doshis. Eles pedem que Mei retorne, mas Gabimaru fica enfurecido ao ouvir isso e se recusa a deixá-los ficar com ela. Os Doshis se transformam de maneira semelhante a como Jujin se transformou em um monstro-flor. Tamiya luta contra o monstro borboleta, enquanto Gabimaru usa sua técnica de fogo para destruir o braço de seu oponente. O monstro dispara uma barragem de ataques de Tal, que Gabimaru desvia, mesmo sem conseguir vê-los. Os dois guerreiros recuam enquanto as borboletas os perseguem, mas Gabimaru usa uma técnica de respiração de fogo para criar uma barreira de fogo. Gabimaru nota como agora pode sentir o Tal vagamente, mas quer detectá-lo de forma mais precisa. Precisamente naquele momento, Fuji lhes diz que decifrou as palavras de Mei, dizendo que suas mentes devem ser tanto fortes quanto fracas para ver o Tal. Mei toca as mãos de Gabimaru, ajudando-o a sentir seu próprio Tal. Enquanto Fuji continua explicando que o Tal requer um estado mental específico, ele diz a Gabimaru para enfraquecer sua mente. Isso o confunde a princípio, mas ele se lembra do momento que compartilhou com Sagiri e começa a entender o conceito. Ele se prepara para enfrentar os monstros enquanto Mei comenta que o Tal de Gabimaru é enorme. O Doshi o ataca com explosões de Tal, mas Gabimaru vê claramente os ataques se aproximando. Desviando de todos os ataques, ele avança em direção ao monstro. À medida que Gabimaru fecha a distância, o Doshi tenta socá-lo, mas ele desvia, notando que agora pode prever os ataques ao sentir o movimento do Tal de alguém. O monstro tenta atacar novamente, mas Gabimaru toca seu punho, fazendo seu braço quebrar, e ele desferiu um chute em ambos os monstros. Tamiya não quer ser ofuscado, então ele avança em direção ao monstro centopeia, cortando-o ao meio, enquanto Gabimaru queima o Doshi borboleta. Enquanto isso, os outros abrem a porta gigante, permitindo que entrem em Horai, mas um Tensen chamado Muton de repente decapita Roku. O Tensen diz que eles são os primeiros humanos a chegar a esse lugar, e Yuzuri fica assustada, então começa a correr. No entanto, Muton rapidamente a agarra, dizendo que só quer conversar. Roku lhes diz que Muton é um Tensen, e ele revela que acelerou a transformação de Roku para que ele logo perca a consciência. Roku quer que sua alma seja convidada a Horai, mas Muton lhe diz que sua religião era uma mentira, inventada para manter a ordem na ilha. Ele acrescenta que a ilha é um lugar para conduzir experimentos humanos, enquanto lhes mostra os Kyoshi, que são criaturas que ele fez usando humanos. Muton diz que não há elixir na ilha, e revela que se um humano consumir Tan, ele se transformará em uma árvore, assim como Roku e os outros aldeões. Eles lhes diz que sua jornada chegou ao fim, pedindo que o acompanhem. No entanto, Yuzuri usa seu Jujutsu de substituição, atacando-o por trás e cortando sua cabeça. Eles começam a correr, pensando que a ameaça foi neutralizada, mas ele rapidamente se regenera, ordenando aos Kyoshi que ataquem. Yuzuri consegue desviar. Descobrimos que Yuzuri conhece algo semelhante ao Tal, que é conhecido como Kai, mas ela ainda não o dominou. Nildon a invita para ser sua parceira de treinamento em Tal, enquanto usa um ataque de Tal para lançar Sagiri longe. Enquanto explica sua técnica para Yuzuri, Senta o corta, e Yuzuri bebe um certo líquido, fazendo fluido saindo de seu corpo. Ela revela que seu ninjutsu permite que ela secreta os líquidos que engole, que por acaso é veneno de cobra. Ela usa sua habilidade de sopro para amarrar Muton, usando o veneno para queimar sua pele antes de cortá-lo em pedaços. No entanto, Muton se regenera e comenta sobre suas habilidades, vendo-as como uma aplicação do Tal, mas diz que ela ainda tem espaço para melhorar.
Senta e Yuzuri atacam-no, mas ele desvia casualmente de seus ataques antes de agarrar a perna de Yuzuri e empurrar Senta para trás. Roku conta a Sagiri sobre a fraqueza dos Tensen, enquanto Muton dá uma lição a Yuzuri sobre tal, mas Sagiri de repente os interrompe, forçando-o a pular para longe. Muton observa que Sagiri tem uma quantidade média de tal, pensando que ela não pode fazer nada, mas ela lança sua espada em seu umbigo e o corta. Aprendemos que a fonte do tal está localizada no umbigo, o que a torna o ponto fraco de Tensen. No entanto, Mudon não é afetado, dizendo que Sagiri não dominou o tal. Mas Sagiri se mantém calma e, de repente, exala energia tal ao lançar um golpe que arranha o rosto de Mutual Muton. A ferida não se regenera, e descobrimos que Sagiri conseguiu sentir tal o tempo todo. Muton se prepara para atacar Sagiri, mas Yuzuri o contém, e Sagiri se prepara para cortá-lo. Ele empurra Sagiri para longe, ordenando que os Kyoshi lidem com Yuzuri, mas Senta rapidamente os elimina. Sagiri continua a perseguir Muton, mas ele continua se esquivando, então seus aliados cortam seus membros, dando a ela uma oportunidade. No entanto, Muton sobe aos céus e os bombardeia com ataques tal. Enquanto Sagiri se abriga, ela percebe que seu corpo está chegando ao limite. Yuzuri diz a ela para não desistir, afirmando que ela pode matar o Tensen. Yuzuri envolve veneno de cobra na perna de Muton, mas ele a bombardeia com ataques tal que ela suporta antes de jogá-lo contra o chão. Muton se levanta, mas Senta o apunha por trás, restringindo seus movimentos. Enquanto Sagiri se prepara para o golpe final, ela corta seu umbigo, fazendo-o cair no chão. Mudon está derrotado, mas Sagiri se desespera, sabendo que o Elixir não existe. Em um flashback, descobrimos que Senta nunca quis ser um executor, mas sua família o forçou a isso. Ele estudou religião para racionalizar o ato de matar pessoas, pelo qual foi elogiado, permitindo que ele subisse de patente. Mas após conhecer Yusuri, ele ficou com ciúmes da liberdade dela e começou a admirá-la. De volta ao presente, Gabimaru está acima dos restos do Doshi, pensando que ainda precisa dominar o uso do tal. Ele pergunta a Mei por que ela o seguiu, mas sangue começa a escorrer de seu nariz enquanto ele desmaia. Yuzuri nota várias flores estranhas na área. Ao apontá-las, elas de repente atacam, mas Sena a protege. Ele começa a sonhar em pintar quadros de Yuzuri enquanto entra em um êxtase eterno. O ataque o transforma instantaneamente em flores, e um enorme monstro de flores aparece diante deles. Nildon é revelado como ainda vivo, e ele passa por sua transformação. Mudon os ataca com suas flores, mas Shin chega e os salva a tempo. Ele diz a Nurugai para ajudá-los a escapar enquanto se prepara para lutar contra Mudon, reconhecendo-o como um Tensen. Ele parece ter entendido tal ao sentir as ondas de uma criatura e acredita que pode matar Mudon cortando sua onda diretamente. Nurugai corta as raízes das flores, transformando Santa, e parece ser capaz de retardar sua transformação. Sagiri se pergunta o que podem fazer por ele, e Yuzuri decide tentar curá-lo. Enquanto isso, Shion luta contra Mudon e até consegue empurrá-lo para trás. Yuzuri fica surpresa com sua força, e Sagiri percebe que Mudon não consegue se curar dos ataques de Shion, mas Shin sofreu alguns danos na troca, e flores começaram a crescer em seu corpo. Ele corta instantaneamente todas as flores, mas Sagiri acha que ele está perdendo sangue demais. Sagiri quer ajudá-lo, então Nurugai sugere que todos ataquem juntos, mas Yuzuri afirma que está sem energia. Nurugai de repente a abraça e ela também abraça Sagiri. Elas se perguntam o que ela está fazendo. Nurugai diz que costumava fazer isso com seu avô para energizá-lo e tentou com Shion também, o que pareceu ajudá-lo a se recuperar. Sagiri acha que isso tem algo a ver com tal, mas rapidamente vão ajudar Shion. Sagiri fala sobre o ponto fraco no umbigo, mas Shen observa que o Mudon mutante tem 2 umbigos e apenas ser arranhado por seu ataque seria fatal. Sagiri revela que eles se cobriram com um muco de Yuzuri, o que deve impedir arranhões e parar o crescimento das flores, então planejam agir como iscas para ele. Mudon aparece atrás de Murugai e Sagiri a protege, cortando as vinhas de Mudon. Shion fica impressionado com a habilidade dela de sentir ondas, e ela consegue usá-la para prever os ataques. Shion se prepara para atacar, mas Mudon começa a disparar ataques de energia contra ele. Sagiri e Nurugai cortam algumas das vinhas de Mudon, e Shion aproveita a oportunidade para cortar uma das pernas de Mudon. A regeneração de Mudon se torna mais lenta, e Sagiri pensa que eles realmente poderiam vencer, mas ela está chegando aos seus limites. Mudon se levanta, liberando sua energia contra todos eles, mas Shion continua avançando, lembrando-se de como foi forçado a deixar Tenza morrer. Ele se recusa a fugir novamente. Sagiri e Nurugai conseguem imobilizar as mãos de Mudon. Shion concentra todo seu poder em sua lâmina, mas quando está prestes a atacar, se pergunta se o umbigo é realmente seu ponto fraco, pois não sente ondas vindo daquela área. O tempo está se esgotando, mas Santa de repente lhe diz que a fraqueza é o centro da flor, porque é lá que estão todos os nutrientes de uma flor. Shion corta, conseguindo derrotar Mudon a tempo. Sagiri corre para verificar Sena, mas Yuzuri diz que ele não tem muito mais tempo.
Ela revela que só tem mais um eu, mas acha que seria melhor usado em Xion. Sagiri não quer aceitar isso, mas Yuzuri diz que ela é apenas uma realista dizendo a Senna que ele não vai conseguir. Ela lhe diz para ser verdadeiro consigo mesmo em seus momentos finais, e Santa imagina estar nos braços de quem admirava. Depois disso, eles se perguntam o que devem fazer a seguir, e Sagiri se recusa a perder mais pessoas. Não vendo mais eles como criminosos e carrascos, ela decide fazer tudo o que puder para que todos consigam voltar vivos. Enquanto isso, Gabimaru acorda e fica instantaneamente em alerta. Tamiya lhe diz para relaxar, e Gabimaru se pergunta onde estão. Fuji revela que encontraram uma caverna na metade do vale, e parece que Gabimaru perdeu a memória. O grupo de Sagiri continua avançando e fica surpreso ao ver várias estátuas e templos. Eles decidem descansar em um dos edifícios e Yuzuri encontra algumas roupas para eles. Xion revisa as informações que tem até agora. Ele observa que Tao é um poder que todos possuem, e dominá-lo permitirá que uma pessoa alcance habilidades sobre-humanas. Mas ele diz que eles devem ter cuidado ao usá-lo, porque Tao é a própria vida, e se usarem demais, isso pode causar mudanças físicas ou mentais, ou até afetar memórias e a consciência. No pior dos casos, o uso excessivo provavelmente levará à morte. Yuzuri se pergunta o que devem fazer, já que o Elixir da Vida não existe, pois o Shogun não aceitaria isso. Mas Sagiri conta a ela como Gabimaru disse que ele existe, já que o chefe de sua vila era, na verdade, imortal. No entanto, Yuzuri acha que isso pode ter sido apenas uma ilusão, porque os shinobi frequentemente as usavam para lavar o cérebro e controlar as crianças quando eram pequenas, dizendo que faziam a mesma coisa em sua vila. Yuzuri também acha estranha a história sobre a esposa de Gabimaru, pois os shinolis são apenas peões. Ela pensa que sua esposa pode nem existir, e que ela poderia ter sido outra das ilusões do chefe usadas para motivá-lo. Vemos que Gabimaru perdeu completamente a memória, lembrando apenas que é Gabimaru, o vazio, e ele finge junto com os outros três para obter informações sobre onde está. O Mi pergunta se ele está bem, e ele diz que sim, mas ela consegue sentir uma perturbação em sua toalha. Sagiri faz a vigília à noite, e Xion se junta a ela. Ela pensa em todas as pessoas que perderam e se preocupa com Gabimaru. Xion se pergunta se gosta dele, mas Sagiri acha tudo muito triste, pois ele está se esforçando tanto para voltar para sua esposa que pode nem existir, mesmo sendo um assassino. Ela não acha que ele seja uma pessoa ruim, então ela espera que eles possam se reencontrar. Obrigado por assistir! Se você gostou disso e quer ver mais, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas para nunca perder um vídeo futuro. E até a próxima, pessoal! Cuidem-se!